Muito bem, muito bem. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast da Antescola. Estamos com uma galera de peso aqui. Esse episódio vai ser incrível. Não é porque eu estou participando, não, mas eu acho que esse aqui tem chance de ser um dos melhores, tá? E assim, vamos lá, vocês vão entender por quê. Tem uma galera boa, convidados bons aqui. E para compartilhar comigo a sala, para compartilhar esse bate-papo, meu sócio, Richard Vasconcelos, está aqui comigo. Fala aí, Richard, dá um oi para a galera. Olá, pessoal, muito boa tarde, manhã, noite, qualquer horário que você esteja ouvindo aqui. E assim, apesar do Taioba, esse podcast vai ser realmente muito bom. Vocês vão aprender bastante, temos uma história incrível. Quando o Taioba fala que é um podcast de peso, não é literal, tá? Todo mundo aqui está magrinho em forma, mas duas pessoas aqui que são feras, são dois empreendedores raiz que realmente vão contar uma história incrível. Então, Taioba, obrigado aqui. Vamos começar aí, sem muito mimimi, entrar no assunto que interessa aí. Apresenta aí os nossos convidados, por favor. Boa, boa. Pessoal, hoje a gente está aqui com os sócios da Herbee, Lucas e Alisson. Eles vão dar um oi aí. Mas são dois caras assim que já tive a oportunidade de ver um pouco dos bastidores do negócio deles, né? E são membros da Antescola, são anti-alunos lá com a gente, então estão dentro do nosso ecossistema, da nossa comunidade. E, cara, são pessoas incríveis, com habilidades incríveis, e estão escalando o negócio de maneira também incrível, e eu espero que eles compartilhem muito disso aqui com a gente, porque todo mundo tem muito a aprender. Acho massa a gente poder trazer esses caras, porque, cara, se ninguém ouvisse o podcast, a oportunidade de estar sentado aqui batendo um papo com eles já seria massa, né? A gente aprende muito em cada conversa dessa. Então, é uma honra ter vocês aqui. Lucas, se apresenta aí, depois eu chamo o Alisson para vocês darem um oi aí. Beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diria o Richard, dependendo da hora que vocês estão ouvindo esse podcast. Meu nome é Lucas, eu sou sócio do Alisson na Herbee, como disse o Taioba, anti-aluno da Antescola. Muito feliz com a oportunidade de estar no podcast aqui. Sei lá, formado em engenharia mecânica, mas nunca atuei como engenheiro. Fui até o final, considero que foi ao contrário do que muita gente fala, inclusive no mercado, né? Acho que a faculdade me ajudou pra caramba em tudo que eu faço hoje, mas não atuei. Porém, sou ainda apaixonado com algumas coisas que a engenharia me ensinou e uso bastante no mercado, e principalmente na empresa, né? Não exatamente no marketing, não exatamente no operacional, mas principalmente na empresa, em que eu aprendi. Mas sou engenheiro apaixonado por pessoas, assim, é meu lado forte, assim, acredito que seja esse. Então é isso. Isso é raro, hein? Isso é raro. Engenheiro gosta de pessoas, normalmente engenheiro odeia pessoas. Ô, Richard, é por isso que ele nunca atuou com engenharia, porque depois, não tem como. O engenheiro que gosta de pessoas não tem como atuar mesmo na área, não. O cara já abandonou. Agora entendi. Faz sentido. Eu acredito que não foi uma decisão, o curso não foi uma decisão acertada, mas depois é como muitas coisas da vida a gente acha que errou e depois vê o tanto que até a engenharia, por incrível que pareça, me ajuda pra caramba na gestão de pessoas. Parece difícil isso acontecer, mas acontece. Então é isso, acho que é isso. Minha idade, eu tenho 29 anos, fazendo quase 30 esse ano, já a idade está pesando, mas feliz com o que fiz até aqui e muito feliz em estar participando do podcast e poder contar um pouquinho da história até onde a gente chegou aqui. A idade está pesando. Rapaz, o Richard nem lembra quando ele tinha 30 anos mais. Não fala de jeito, não, que o cara fica... Sacanagem. Melhor trocar de assunto. Já tinha filha, né, com 30 anos. Putz, também tenho. É Frida que ela chama. 4 patas, late pra caramba. A minha chorava mesmo. Show. Alisson, fala aí, meu caro, se apresenta, sócio do Lucas. Fala aí quem é você. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou seguir a tradição aí, criada pelo Richard. Meu nome é Alisson, sou sócio do Lucas na Herbee. Tenho 28 anos, um aninho mais novo que o Lucas. E aí eu vou jogar assim, do lado oposto do Lucas. Fui para engenharia, fui muito assertivo na minha decisão, não segui na área de engenharia mecânica, fui
colega de sala do Lucas, né? Durante uma boa parte do nosso curso. Então, foi ali que a gente se conheceu e gostei pra caramba do curso, aprendi muito, tive muita expectativa quase até o final do curso para aplicar, para ir para a área prática da engenharia, assim, mais uma área prática profissional, né? Que durante todo o curso eu acabei fazendo muitos trabalhos na área, mas infelizmente ou felizmente fui para uma direção aí que não é muito a aplicação da engenharia que a gente estudou. Mas aí eu tenho um ponto muito em comum com o Lucas, a engenharia me ajudou, e nesse caso me ajudou muito no que eu já aplico na empresa, apesar de não ser diretamente voltado ali, né, no que a gente aprendeu de carga de estudo, mas assim, tudo que foi construído, né, está servindo bastante para a gente aí nos nossos desafios, né? Mas é isso, e hoje a gente está basicamente falando em duas pessoas, falando com a empresa inteira. Mas a gente vai conversar mais um pouquinho ao longo desse tempo aí, esses desafios nesses, pelo menos, últimos 5 anos, né, de empresa. Pois é, você falou em últimos 5 anos. Fala da Airbnb. O que é Airbnb? Quanto tempo tem a empresa de vocês, né? O que é a empresa de vocês? Não é Airbnb, só Airbnb, né? Só Airbnb. O pessoal achando que a gente está com os fundadores da Airbnb. Porra, quem dera. Próximos Airbnb. Calma aí que não chegou lá. Vamos chegar. Então, o Lucas talvez já pode me complementar aí, mas a Airbnb, ela surgiu... O Lucas, na verdade, que trouxe essa ideia, né, para a mesa, assim, né, para a gente, oficialmente ela surgiu em 2017, tá? Tipo, no papel, né, como empresa. Mas, para a gente mesmo, ela surgiu em 2016. Foi quando a gente formou engenharia, então foi ali que a gente já se debruçou para entender, não sobre a empresa, mas sim como aventurar pelo marketing digital, né? Então, foi ali que o Lucas trouxe a ideia. Acredito que no primeiro semestre de 2016, porque a gente formou no segundo semestre e já tinha um plano de ação, né? A gente vai contar um pouquinho mais aí, né, se surgir as oportunidades sobre os nossos primeiros produtos, o que a gente pensou sobre o mercado, como que a gente evoluiu, mas foi isso. Então, assim, tá fazendo 5 anos, né, que a empresa, como nós dois, em parceria, começou a surgir, e dali para frente a gente foi guiando, aprendendo, mudando de direção, de atuação, indo para uma direção e depois entendendo que não era, né? Mas foi basicamente assim que surgiu a empresa. Surgiu inclusive de um jantar. A gente começou com um jantar, eram 3 pessoas, tá? Eram 3 sócios a princípio, né? Mas um ficou pelo caminho e os 2 estão aqui conversando com vocês. É isso aí. Massa. E vocês falaram tinha plano de negócio, tinha, assim, o que é a Airbnb hoje? É uma empresa de quê, assim? O que a Airbnb faz? Hoje a Airbnb ela é uma empresa de... A gente resume como agência, mas a gente não se considera agência. Eu e o Alisson, a gente sabe muito bem a diferença entre o que a gente é para uma agência de marketing digital, né? A gente investe junto, a gente é basicamente coprodutor, né? Porém, a gente tem alguns modelos de negócio aqui, basicamente 2, em que a gente realmente é coprodutor, em que a gente fala com os produtores, né, os criadores do conteúdo do curso, a gente investe junto, a gente faz todo o processo de vendas desse produto e eles são responsáveis pelo conteúdo, a gente ali faz uma parceria em que tanto o investimento quanto o retorno tem uma porcentagem para os dois. Então, a gente arrisca junto e recebe junto. E a gente tem um outro modelo de negócio em que a gente é realmente dono do produto. Então, vira como uma infoeditora ali. A gente se une com um produtor de conteúdo para fazer uma sociedade mesmo, em que tudo é feito junto, inclusive impostos e tudo mais. O lucro mesmo é dividido por 2. Então, por 2 assim, né? Por 2 empresas, como diria, por essa sociedade. Então, e não só o lucro, né? Mas a gente pensa junto no produto, a gente pensa junto no conteúdo do Instagram, pensa junto em tudo. E essa é a segunda forma que a gente tem. Mas vale ressaltar que a gente é uma empresa focada em um nicho único, né? Que é o nicho de maternidade. Vocês são focados só na área de maternidade. Isso. Olha para 2 aí, garotos abaixo de 30 anos. Alguém tem filho, por acaso? Alguém? Como que você é? Não. Maternidade.
Só minha cachorrinha, só a Frida. Não, mas realmente a gente não tem essa expertise, talvez por isso é a mágica da coprodução, né, da sociedade com os produtores, porque a gente realmente não precisa necessariamente entender disso, da maternidade em si. É bom que entenda, porque é bom que você entenda de ponta a ponta, e eu até acabo entendendo bastante quando eu estudo, mas não tenho filho. E a gente começou disso quando eu estava na faculdade e tive a oportunidade de conversar com a minha prima nessa ideia de começar a empresa, de ter um produto, né? Eu já sabia mais ou menos como funcionava, porque eu tenho um cunhado, né? O marido da minha irmã, está nesse mercado há bem mais tempo que eu, Gustavo Cansado, e ele já tinha um produto com a mãe dele, que era sobre maternidade também, que hoje, por coincidências ou não, né, por desfechos, esse produto está com a gente, né? Eles mudaram a empresa hoje é mais uma agência de marketing mesmo, e aí esse produto veio para a gente como um presente, vamos dizer assim, que é um produto bem legal. Então, a gente acaba juntando com essas pessoas. Então, surgiu nessa ideia da faculdade que eu me espelhei no Gustavo, comecei a pensar em o que eu poderia fazer e lembrei da minha prima, que é uma das nossas produtoras aqui, e era nutricionista. Eu falei, cara, por que não? Né? Ela tem um filho, tinha um filho que comia muito bem, é uma dor muito forte, e aí foi o nosso primeiro produto de maternidade. Na verdade, não foi o nosso primeiro produto, mas foi o nosso primeiro produto de maternidade. Entendi. Eu ainda estou achando que essa estratégia de maternidade tem alguma coisa que na época de faculdade vocês queriam pegar alguma mulher, tinha alguém, se eu falar de nicho de maternidade, as mulheres vão simpatizar mais. Tem alguma estratégia de Dom Juan por trás disso. Isso não é por acaso. Só Na se verdade, for o Alisson. não, na verdade, isso aí não teve, mas foi até bom o Richard tocar nesse assunto, porque o que acontece? É comum, né, você ir para um nicho de atuação no qual você tem domínio, né? É muito mais prático se fazer isso. E, na verdade, a gente não foi fora dessa linha. A gente foi para o nicho que a gente tinha ideia, né? Porque quando a gente começou efetivamente a produzir os nossos conteúdos, a gente não tinha absolutamente nada. A única coisa que a gente tinha era tempo. Então, a gente não tinha acabado de sair da faculdade, ainda tinha aquela questão de você tinha redução de carga horária de faculdade, ao mesmo tempo você não tinha aumento de carga horária de trabalho, pelo menos no nosso caso, né? Tanto meu quanto do Lucas. Então, dali a gente teve a gente entendeu que poderia surgir uma boa oportunidade de a gente estudar e entrar no mercado. E nessa época, os 3 sócios, né, da época lá, sócios, vou colocar um aspas, porque a gente não tinha um contrato social ainda, né, mas já se considerava sócios. Nós 3 formamos em sequência como os 3 melhores da turma de engenharia do Cefet naquele ano. Então, foi por isso que surgiu, né, a ideia da sociedade. E essa ideia da sociedade, na verdade, surgiu com um propósito, que era, se a gente conseguiu, por que não ensinar isso? Né? Então, já surgiu uma empresa que a gente chamava, na época, o projeto de Universitário de Sucesso, que basicamente era trazer o nosso know-how de faculdade para que outros universitários passassem, ou melhor, reduzissem não necessariamente o cara que tinha que ser o primeiro, né? Não era o nosso objetivo, mas às vezes o cara ia pegar ali algumas técnicas e ia conseguir efetivamente poupar tempo, né? Que era o que o universitário queria e efetivamente, enfim, ter sucesso na faculdade. Então foi isso que a gente construiu. Quando a gente sentou no nosso primeiro jantar, comida japonesa, em BH, para discutir o que a gente queria, na verdade foi isso que a gente desenhou. A gente desenhou um produto que ia virar uma empresa, né? Com esse objetivo, trazer para os universitários o que nós 3 sabíamos de melhor, né? Sabe o que eu acho legal da história de vocês? É que a gente está falando com aí os 2 maiores. Vou falar infoprodutor, apesar de vocês não serem conteúdo, mas como empresa que cria infoproduto, no segmento de maternidade. Isso aí mostra muito o modelo que eu vejo já até de ensino, de faculdade que a gente tem hoje em dia. Você está falando de 2 engenheiros que nunca exerceram a profissão de engenharia, que caíram de paraquedas do mundo de marketing, que trabalham com maternidade. Então, isso é bem o mundo que a gente vive hoje. E é interessante que eu, particularmente, eu gosto muito da faculdade de engenharia, mas não por causa de formar engenheiros que vão lá construir prédios, muito mais pelo modelo mental. E vocês são ótimos exemplos de mostrar que o mundo de marketing hoje não é uma ciência humanas, é uma ciência de exatas. É uma coisa que é baseada em dados, baseado em conhecimento profundo, um conhecimento lógico, um raciocínio lógico, e uma coisa até processual e metódico.
Antigamente, não, o marqueteiro era aquele cara que pensava ali, de repente tinha uma ideia brilhante, fazia uma propaganda e aquilo era o que bombava e fazia as pessoas ganhar milhões de reais. Hoje em dia, vocês exemplificam muito bem essa nova economia, esse novo mundo e o novo mindset de transformação das profissões. Então, eu acho isso muito interessante na história de vocês dois. Eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito que você não precisa ter uma ideia, né? Não precisa desse formato, não. Preciso ter uma. Eu já fui. Não que eu não faça mais a copy, né? Mas estamos nesse crescimento. Eu estou realmente tentando me afastar bastante do operacional para ficar mais no estratégico. E como copy, a gente sempre escuta, cara, você precisa de uma big idea, você precisa de uma ideia mirabolante. Isso se acaba indo para o meio dos negócios também. Muita gente acredita que para ter uma nova empresa, ele precisa de uma nova ideia, de fazer uma coisa inovadora, algo muito diferente. Tudo bem, existe esse modelo, existe essa forma, mas a gente não fez nada de inovador nesse sentido, de ter uma grande ideia super diferente, que vai fazer uma campanha e que vai mudar. A gente segue algumas coisas, claro que do nosso jeito, mas a gente aprendeu o nosso jeito depois de um tempo. A gente aprendeu o nosso jeito depois de um tempo fazendo que a gente viu que dava certo, né? Então, a gente foi... E é bem isso, sabe? E a engenharia ajuda muito nisso. A entender o processo, a entender a equação, fazer aquilo ali para chegar no final de um resultado. E aí, depois, você usa sua criatividade para melhorar aquele processo ali. Tá tudo bem, tá tudo certo. É a melhor coisa do mundo. Mas eu sou muito desse... Eu tenho essa característica, acho que o Alisson também. Vamos começar com o by the book. Acho que a engenharia ensinou muito isso para a gente. Começa com o que dá certo, entenda o que dá certo. Não precisa de uma ideia mirabolante, faz aquilo e depois você bota a sua identidade, às vezes até modifica, faz algo completamente novo, algo inovador, mas sempre baseado numa ideia que já começou dando certo. Acredito que seja uma forma bem fácil, rápida, de alcançar um resultado legal. Show. Agora, então, quando vocês começaram a Herbee, não sei se o nome era Herbee, isso também não é o ponto aqui, mas então a ideia era lançar vocês dois como especialistas e vender treinamento para universitários que iriam mandar bem na universidade, ensinar nessa jornada universitária. De repente, isso não deu certo, vocês pivotaram isso e foram para o mercado de maternidade, onde vocês não eram especialistas, não entendiam nada, mas identificaram a oportunidade num nicho, né? O nicho tinha uma oportunidade ali, era um segmento que vocês viam que tinha potencial e vocês, enfim, decidiram apostar nisso, né? Vocês chegaram a fracassar no primeiro projeto, lançaram alguma coisa e viram que não ia, ou vocês, foi um feeling assim, cara, acho que você tem um negócio melhor, vamos pivotar antes de... Como que foi essa transição aí? Eu vou começar contando a história, acho que o Alisson vai poder complementar bem. Mas, assim, a gente começou... tem algumas respostas que eu gostaria de dar aí no meio desse questionamento que eu acho interessante. E a gente começou, sim, com o Universitário de Sucesso, sem saber porcaria nenhuma, como todo mundo, e fomos gravando o curso. Deu certo, até um certo ponto, né? A gente conseguiu vender, conseguiu levar o negócio para frente, mas vimos que realmente o universitário é um bicho quebrado, velho. É complicado de você vender sem ter uma sazonalidade grande, assim. Sem ter uma grande sazonalidade. Então, a gente acabava vendendo bem em época de prova, e aí depois dava uma freada gigante, e a gente viu que não podia ser assim. Só que desde o início, a gente já queria ter uma empresa em que tivesse vários nichos. Então, a gente chegou a pegar médico, fisioterapeuta, até um cara de educação física, né? Um cara de fitness. A gente não chegou a colocar o projeto para frente, mas a gente ia colocar. Então, a gente teve uma época em que a gente pirou de que ia fazer várias coisas, uma empresa de multinichos. E a gente viu que o trabalho para crescer horizontalmente assim é infinitamente maior e muito mais trabalhoso, muito mais difícil do que você crescer bem vertical, sabe? Pegar um produto bom ou pelo menos um nicho bom e ali você conseguir fazer uma esteira, sabe, um meio, né? Você se especializar naquilo, não só pela estratégia de vendas, mas pela empresa. Você tem profissionais que sabem que aquilo ali é uma linha de projeto, né? É muito mais fácil você lidar com aquilo ali. Mas sobre a pergunta do fracasso, cara,
bonito, seria bonito a gente falar que não, porra, a gente fracassou e a gente perdeu tudo e tudo mais, mas isso não aconteceu ainda. Não digo que não vai acontecer. Temos muito caminho pela frente. Mas acredito que muito pelo que a gente assim, eu e o Alisson. A gente tem 5 anos aí de ideia, 3 anos real de... 3, 17, 18, 19, 20, vai fazer 4 anos agora de empresa, 3 anos e meio aí de empresa, e a gente é muito cauteloso. É uma vantagem em alguns pontos e uma desvantagem em vários outros também. A gente vê que talvez a gente tivesse sido mais louco, assim, a gente estaria mais para frente ou teria falido e fracassado em vários projetos. Isso não aconteceu. O que foi acontecendo? A gente, como foi muito cauteloso, o Alisson principalmente, né, bem planilha mesmo, bem, olha, não dá para escalar porque isso, nós vamos pegar dinheiro com a agiota para poder escalar no Facebook. A gente nunca fez esse tipo de loucura. Então a gente sim fracassou, mas no sentido assim, olha, cara, não tá dando certo, não estamos vendendo. Mas a gente sempre fez caixa, sempre tinha caixa. O máximo que a gente chegou a ficar devendo num produto, acho que foi R$5.000. A gente chegou a perder e isso, sei lá, não fez a gente desistir. Eu acho que isso ajuda a gente a ter uma empresa que até hoje teve altos e baixos, ok, mas não teve um baixo tão grande que a gente chegou a pensar em fazer outra coisa ou desistir. Então, é uma característica nossa da empresa, assim, ser cauteloso, o que atrapalha, mas ajuda bastante a gente ser bem, não digo flat, mas os nossos altos e baixos são menores do que o de alguns amigos que a gente vê aí no mercado. Acho que o Alisson pode complementar bem isso aí também, se quiser. Eu vi que o Richard apontou aí que ia comentar. Se quiser, pode comentar, Richard. Não, eu ia falar outra coisa. Comenta esse ponto, depois eu vou perguntar outra coisa. Então, acho que é isso que o Lucas falou, né? Inclusive essa questão da gente ser mais... eu não diria que a gente é mais receoso, sabe? A gente evolui muito com histórico. E isso vem de uma característica até mais minha, assim, né? Da questão de trazer muito histórico para a tomada de decisão na mesa, né? Então, assim, a gente acaba... às vezes segurando um pouco, justamente quando você não tem um histórico, e tem a questão do medo, né? Medo de perder tudo. Quem não veio, quem nunca experimentou nada no mercado, acredita que isso, muitas vezes, algumas coisas não são possíveis. Outras coisas também que limitam a gente, pelo menos assim, em alguns pontos, cara, a gente veio da gente mesmo, então, tipo assim, todo o dinheiro investido até o momento foi meio do lucro, então não teve ajuda de ninguém, absolutamente ninguém, era tirando do que a gente tinha, do que a gente poupava para colocar, então a gente acreditou muito nesse projeto. Claro que se a gente olhar para trás... A gente pediu R$3.000 emprestado. A gente pediu R$3.000 emprestado uma vez para um amigo seu. Não vamos dar o crédito. Mas é quase aquele retorno fácil, né? A gente acreditava muito, estava com um desempenho muito bom, então teria que ter uma oportunidade. Mas eu digo que quando a gente pensa assim, se a gente olha para trás, putz, você poderia ter investido muito mais, você tomou um risco muito baixo, né? Mas assim, naquela visão a gente estava aqui, ó, de risco, no que a gente acreditava que era um risco saudável para o que a gente estava construindo naquele momento. Então, eu acho que isso limitou a gente acelerar muito, ao mesmo tempo limitou nossa linha de fracasso, né? Então, a gente não teve um fracasso financeiro, nada que colocasse em risco o nosso projeto, a nossa vida pessoal. Naquela época tinha-se empresa, mas assim, não tinha-se muito dinheiro, né? Foi depois que a gente começou a virar. Agora, falando de fracasso mesmo, tipo, acho que o Thaio perguntou sobre foi o feeling de ir para a maternidade. Eu acho que em um pequeno momento a gente teve um fracasso, mas esse fracasso ele meio que foi por uma decisão acelerada. Mas assim, foi bem pequeno, porque tipo, antes da gente construir o nosso primeiro produto de maternidade, o produto que inclusive é o que roda hoje, a gente resolveu colocar um que não era o produto principal, mas a gente já queria tomar como forma de validação, e falava de um tema que hoje a gente percebe que é um tema muito complexo, que na época que a gente está anunciando, talvez não tivesse tanta essa liberdade de se falar, mas era sobre a amamentação, e a gente falava sobre o desmame. Aqui todo mundo não vai entender, principalmente quem estiver escutando nós aí, mas basicamente isso na internet é assim, polêmica total para a maternidade, né? Eu diria que existem, sei lá, cara, Lula versus Bolsonaro, falando sério em relação dentro da maternidade, esse é um dos temas. Eu não sei se vocês passaram por isso como pais, que eu sei que os dois têm filho. Nunca fiz desmame. Como pai, eu nunca desmamei. Não. Você nunca fez na prática, mas não sei se as suas esposas passaram por esse problema, mas, cara, nossa, na internet a gente tomava muita porrada por falar disso. Mas, assim, foi um fracasso mais
sentimental, né? Algo que mexeu principalmente com o especialista, né? Falou, pô, nós vamos te denunciar e tal. Isso foi meio pesado, assim, nessa época. Mas, de qualquer forma, também foi um fracasso sem ser um fracasso, porque isso foi um produto intermediário. Na verdade, era um produto que não era para ser lançado, só que a nossa especialista ele fez tão bem que a gente acreditou tanto e falou assim, cara, por que não, enquanto você não produz o curso? Que a gente já foi na ideia de curso, né? Então, na época, ela produziu esse material complementar, que era um livro que explicava sobre desmame, e ele explicava muito bem, eram orientações, né? Obviamente, eu nutricionista e tal, seguia todo um critério, só que assim, é aquela coisa, né? Você fala uma coisa, a audiência entende outra, e o que ela entendeu, ela vai te massacrar em cima daquilo, independente do que realmente você falou para ela, é uma parte da comunicação. Igual o Lucas falou, isso é quase, totalmente polarizado, né? Então, a gente vive um cenário, vivia, né? Não vou nem dizer que vive hoje, porque a gente não está muito mais nessa linha, né, do desmame. Então, assim, não foi um fracasso no sentido de financeiro, não foi um fracasso no sentido empresarial, houve, sim, um desequilíbrio nosso emocional, né? Porque, putz, a gente lançou nosso primeiro produto na maternidade e já teve aquele boom. Só que a gente também já sabia um pouco que poderia ser. Não imaginava que ia ser tanto, né? A gente nunca tinha vivido na prática o que é anunciar para milhões de pessoas. Ou milhares, né? Na época, talvez a gente não chegasse a atingir milhões. E realmente a situação era crítica. Mas dali a gente simplesmente tomou a decisão de pouco tempo depois, falou assim, ó, vamos abortar aqui, espera o produto ficar pronto, e aí a gente foi muito assertivo. Então, tipo assim, se a gente pular esse pequeno, né, essa pequena pedrinha no caminho que a gente tentou antecipar e acabou deixando cair no chão, a gente já teve nosso primeiro produto funcionando já com a primeira estratégia, né? Muito legal. Vamos, só para o nosso ouvinte ficar situado, o que vocês podem compartilhar de dados, só para a gente ter ideia do tamanho da operação de vocês? Se você não puder falar faturamento, não tem problema. Mas a gente está falando, qual é o tamanho que vocês hoje estão em termos de pessoas, em termos de cursos, o que vocês fazem? Vou começar falando em pessoas e o Alisson vai para os números. A gente é uma empresa bem pequena ainda, mas já... E a Anti-Escola serviu muito para abrir nosso olho para isso. A gente já estava querendo muito isso, e a Anti-Escola está ajudando a gente tirar isso da cabeça, botar no papel e depois ir para a prática. Já estamos indo para a prática, graças a Deus. Mas hoje somos uma empresa de 8 pessoas, basicamente, contando com eu e o Alisson. Então, e assim, tirando os especialistas, né? Tirando os especialistas, a gente é uma empresa de 8 pessoas e são basicamente pessoas de apoio. Então, suporte, o implementador de página e tudo mais. E estamos crescendo para as áreas mais chave da empresa, né? Copywriter, tráfego, já pensando em algumas áreas de coordenação. Mas ainda somos uma empresa pequena em relação a isso. Mas eu acho isso bem legal pelo que a gente conseguiu fazer com que E isso vem de novo daquela base nossa de característica de ser conservador. Da gente, não, bora, já ganhamos nosso primeiro dinheiro, já fizemos nossas plaquinhas, sei lá o quê, igual todo mundo faz, bora expandir, bora arregaçar. A gente não pensou nisso. Isso é um ponto que eu queria deixar claro para quem está ouvindo, que não precisa ser assim, cara. É muito bonito o que se fala hoje. Eu acho é muito bonito falar que, cara, eu tenho uma empresa de 40 funcionários, isso é muito legal, é o que a gente espera ser. Mas não precisa ser louco, não é o mercado digital não é um mercado só para doido, só para cara que bora para action, bora fazer. Também é um mercado para quem é resguardado, para quem é cauteloso, como é uma característica da nossa empresa, um pouco mais do Alisson, mas também uma característica minha. Então, é possível chegar num lugar legal, ter um belo de um faturamento, uma bela de uma empresa muito sólida, uma empresa com altos e baixos, mas altos e baixos pequenos, principalmente por ser uma empresa cautelosa. Não precisa, não é que você tem que ser cauteloso, mas não precisa também ir para o outro extremo. É isso que eu quero dizer. Então, somos uma empresa pequena, isso é mais uma característica, né, prova mais uma vez que somos cautelosos, mas temos, eu acredito, que um bom resultado, mesmo com bastante, né, com pouca gente, né, sendo uma empresa ainda pequena em crescimento. Eu acho que o Alisson pode falar mais dos números aí, o moço das planilhas. Beleza. Trazer um pouco mais de número, né? O Richard, né, tocou no assunto da questão de faturamento. Hoje, falando um pouco mais da nossa operação, antes exatamente de falar de valores, né? Hoje a gente praticamente gira a nossa empresa fazendo investimento em publicidade em mídias no Facebook, né? Então, isso é nosso maior custo, né? Nossa maior despesa, e obviamente isso faz parte da nossa máquina. A nossa operação
Hoje ela só gira porque existe a rede social e hoje em dia Facebook. Falando de operação de Facebook, né, do volume de tráfego que hoje a gente faz por mês. A gente gira em torno de 200 mil de investimento por mês, isso dá mais ou menos 2,4 milhões por ano, e de faturamento isso faz, a gente chega a fazer 6 milhões por ano, né? Então, 6 milhões de vendas de curso online, com 2,4 milhões de investimento em mídia social. Trazendo para número de clientes, a gente tem, em média, com os cursos, 1.400 novos clientes todo mês. Tá? Então, tem, obviamente, recorrência de algumas compras, mas em torno de 1.400 novos clientes todo mês. Isso, basicamente, com 3 cursos. Então, são 3 projetos, 3 especialistas, 3 cursos, girando, em média, 1.400 novos clientes todo mês. Tá? Isso é mais ou menos assim, o geralzão do que a gente está falando do que seria a Airbnb, né? Lucas, você falou, empresa pequena e tal. Cara, vocês hoje já têm um negócio maior do que muitas empresas aí que têm 40 funcionários. Então, né, isso aí que eu acho bem interessante o modelo de vocês, é que vocês conseguem ter um faturamento bacana e enxuto. E aí me traz até, eu fiz essa pergunta para entrar no próximo ponto, que é pensar um pouco na parte processual. Eu sei que vocês, como 2 engenheiros, 2 cabeças aí bem lógicas, vocês já têm um fluxo de tudo que tem que fazer dia a dia. Como que você faz para automatizar isso? Né? A gente está falando aqui no podcast da Escola, que é muito voltado para a gestão, muito voltado para conseguir fazer o seu negócio andar. Queria entrar um pouco nesses bastidores de como que funciona esse coração aí dentro para a roda girar. Show. Cara, durante muito tempo, e ainda hoje bastante, mas saindo disso, graças muito à Anti-Escola, e sem puxação de língua, eu estou falando muito sério mesmo, a gente entrou de novo pela nossa característica cautelosa, os masterminds são caros, as mentorias são caríssimas, e a gente fez poucas. Isso eu acredito que seja um erro nosso. Acredito que se eu pudesse apontar o nosso maior erro durante esses 3 anos e meio aí de empresa, 3 anos de empresa mesmo, né, faturando, vivendo disso, eu diria que seria investir pouco em educação, investir pouco em crescimento. E nesses últimos 2 anos, a gente mudou muito isso. A gente já viu esse nosso erro, já mudou muito. E a Anti-Escola foi uma das escolhidas pela qualidade disso. Então, eu tô só justificando para não dizer para o ouvinte não achar, porra, tá puxando um saco. Cara, a gente escolheu muito a dedo o que a gente ia fazer, porque não é barato. Mastermind, tudo que você vai fazer de grande valor, tem grande valor e tem grande preço também. Então, a gente, como cauteloso, a gente também é cauteloso até nisso. Mas a gente, é uma das coisas que a gente mais solta a mão em educação agora. A gente não faz questão de fazer muita conta, não. Vê lá, tem caixa, beleza, bora. E aí, como que a gente... Por que eu estou falando isso? Porque a Anti-Escola está ajudando muita gente a fazer exatamente esse processo de automação, de processo, de gestão. Porque durante muito tempo foi eu e o Alisson e alguns ajudantes, né? Então, a gente fazia basicamente a cabeça da empresa toda e os ajudantes ajudavam a gente. Vamos criar um conteúdo, vamos implementar a página, mas o copy basicamente era eu, e o tráfego e o analytics, o Alisson. Então, tudo que era número é o Alisson, tudo que é venda, tudo que é para frente, né, o que sai, vamos dizer, front-end, back-end. O que é back-end é o Alisson, o que é front-end sou eu. Era basicamente isso. E aí, vem a Anti-Escola, algumas coisas antes, a gente já vem com esse desejo. E como hoje a gente faz isso na empresa? Basicamente, a gente usa uma ferramenta de gestão de pessoas, que é o ClickUp. Então, a gente automatiza as funções por ali. Então, a gente joga ali, faz o planejamento trimestral, que também foi muito ajudado pelos meninos antes da Anti-Escola, até o Taioba e o Thiago Guedes. A gente fez uma mentoria com eles antes da Anti-Escola. Então, a gente hoje tem um planejamento trimestral, anual, né, que o trimestral é mais detalhado, passa isso para o ClickUp, joga a tarefa para a galera que tem que fazer, e essa galera... a gente vai acompanhando o trabalho por ali, e ali tem que ter processo, né? Que se não tiver, também não adianta jogar a tarefa de qualquer forma. Mas confesso que a gente está começando isso há alguns meses, então ainda é um desafio para mim. Estou lendo uma porrada de livro do Falcone, uma porrada de livro que me indicaram, inclusive gestão da rotina do dia a dia e tudo mais. Gosto muito de estudar sobre isso. E tá tudo nisso, cara. Tá tudo em processo, em automação. E hoje o que a gente mais faz, o que mais automatiza o processo de gestão de pessoas hoje aqui, é utilizar o ClickUp e as planilhas do Alisson, de todo o financeiro e tudo mais. Eu não sei se eu respondi bem a pergunta em si, mas eu acho que de processo de pessoas, gestão de equipe, é basicamente uma ferramenta, processo de trimestral,
e trabalho. Sabe uma coisa, Richard, que eu percebi, assim, é que gestão, no caso de vocês, NRB, você falou muito dessa questão de gestão de pessoas aí, né? Apesar de ser um negócio novo, você está com uma equipe enxuta, né? Você falou que durante muito tempo vocês tocavam muito da operação e tinha algumas pessoas que faziam coisas pontuais e agora você está trazendo mais pessoas, tem uma equipe de 8 pessoas e está amadurecendo para trazer pessoas chaves que vão ajudar aí a continuar escalando o negócio, né? Mas uma coisa que eu percebi no negócio de vocês é que, muito além de gestão de pessoas, gestão não é uma... Gestão me parece, e eu falando assim, o tempo que eu acompanhei o negócio de vocês um pouco mais de perto, gestão parece que é uma cultura de vocês, assim. Porque, por mais que vocês não tinham pessoas para fazer gestão de pessoas, vocês geriam um negócio, assim. E aí eu falo de gestão como cultura, mais no sentido de tomada de decisão, de analisar números, de ter o controle do negócio, de ter o controle dos números, de analisar histórico, de pensar, de realmente pensar no negócio e conduzir as coisas não muito vamos ver o que vai dar, mas realmente entendendo bem o negócio, tendo o controle do negócio e gerindo os recursos que vocês tinham. Então, antes vocês não tinham talvez um time muito grande, mas era você e o Alisson, então vocês tinham o tempo de vocês tinham produtos, vocês tinham verba, e vocês sempre geriram isso, né? Eu lembro que, cara, controle de verba de campanha é muito gerido, vocês têm planilha para controlar o financeiro, vocês sempre controlaram muito bem essa questão, o próprio tempo de vocês, dedicação ali, os projetos, cada especialista, vocês sempre, enfim, eu quero dizer que, obviamente, você não começa no dia 1 se preocupando com a gestão de pessoas, mas você vai pensar, ok, quais são os recursos que o meu negócio tem agora e eu vou gerir esses recursos da melhor maneira possível. Depois que eu trago mais recursos, seja pessoas, seja o que for, eu vou precisar gerir também isso, né? Então você vai ampliando o escopo da gestão, né? Mas gestão é um negócio que vocês sempre fizeram, né? Não, com certeza. Eu acho, e isso é uma coisa, isso eu tenho que dar os créditos pro menino Alisson aí, que é o cara dos números, sempre foi. E isso é muito bom. Isso é uma vantagem nossa. A gente nunca olhou a empresa como uma máquina de fazer dinheiro, assim. Claro que ela hoje é uma empresa de caixa, né? A gente não pode falar que é uma empresa de equity. Mas a gente nunca olhou só como uma máquina de fazer dinheiro. Tá dando dinheiro, tá beleza. Cara, a gente não tem graça isso pra gente, né? Isso é a gente tem uma concordância bem legal entre eu e o Alisson. Não tem graça isso pra gente. Fazer dinheiro não é o mais legal da empresa. E essa gestão é uma coisa que deixa a gente muito feliz, assim. Então, a gente sempre foi assim, isso é verdade. Quando era nós dois, tinha reunião que mostrava o gráfico, por que a gente vai fazer isso, por que não aquilo. Isso é realmente uma característica nossa, mais do Alisson, né? Complementando aí, eu acho que já puxando lá para o que a gente começou desde o início aí, né, uns 40 minutos atrás, eu acho que isso veio, de novo, né, puxando ali para a faculdade, eu acho que isso veio de lá. A gente, né, quando você vai, enfim, tomar alguma decisão ali, né, a gente acabava usando bastante aquele conhecimento e eu acho que isso agregou bastante, né? E foi bem colocado sobre o que o Otávio falou em relação à questão da gente gerir. Realmente, hoje a nossa gestão de pessoas ali, ela vai para o ClickUp, né? Mas a gente continua com aquela mesma base, ou seja, a gestão financeira continua em planilhas, ela continua agora talvez mais transparente, incluindo coisas que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, né? Porque é difícil você desde o dia, igual você falou, desde o dia 1, trazer algo que contempla tudo, né? Na verdade, a gente foi evoluindo isso ao longo do tempo, de acordo com as necessidades. Mas, já te interrompendo, incrivelmente, a nossa planilha financeira, igual o Taioba falou, sempre foi muito boa. Muito boa. A gente sempre teve uma planilha de campanha invejável. E isso aí é do Alisson. Ele sempre trouxe uma planilha que dava para ver tudo, que a gente tinha exatamente a ideia do que estava investindo, o que estava voltando. E isso eu acho importante para caralho. Eu acho que pelo medo de se perder, né, e a questão financeira é algo complexo, e para mim, assim, eu gosto de ser bastante transparente, tá? Isso é uma coisa que é honesta e ao mesmo tempo extremamente transparente. Então, tipo assim, qualquer centavo, e eu tô falando a nível de centavos mesmo, não tô falando por falar, não, a nível de centavos a gente sabia o que era investido, o que gastou, quem gastou, com o quê, e quanto que cada um tinha que colocar. Eu acho que isso
Cara, se eu for falar assim, você não tem aprendizado nenhum, mas você quer iniciar um negócio, quer que isso se torne uma empresa de verdade, isso tem que ser pilar. Porque se não for, você vai chegar, tipo, a gente olha para trás, igual o Lucas falou, foi até bem colocado também. Eu olho para trás, eu pego minha planilha de 2017, houve alterações? Houve, mas eu consigo encaixar exatamente aquela planilha com as informações da planilha que eu tenho, porque isso é base, entendeu? É igual quando a gente vai estudar uma física da vida que tem a base, eu acho que a gente construiu bem essa base, mesmo sem saber, tá? Isso foi um ponto, tipo, eu não tinha conhecimento nenhum, o Lucas não tinha, a gente construiu junto e eu acho que chegou num equilíbrio ali de que aquilo ali era suficiente para a gente, tá? E aí, outra coisa que eu acho que é uma coisa que a gente está gerindo muito bem é em relação ao que a gente faz, a nossa máquina de vendas. Hoje a gente tem, eu diria que a gente tem bastante facilidade de simular, de entender, não vou falar assim que, obviamente, tem dificuldades, né? A gente sofre com dificuldades e desafios, mas assim, se a gente pegar assim, ó, cara, como que funciona a sua máquina? Qual que é a sua conversão? O que que você coloca lá dentro? Como que as pessoas, dentro daquela jornada e para cada um dos projetos e produtos, como que isso acontece? Eu acho que a gente consegue trazer esses números com uma facilidade que eu não sei se isso é comum do mercado. A gente está batendo um papo aqui, talvez vocês já conversaram com muitas pessoas, isso é comum, mas eu acho que a gente pode trazer isso com tanta facilidade que eu acredito que se é fácil para a gente, eu acredito que seja algo que a gente construiu e fez bem feito, né? Então, é um ponto que a gente geriu, está gerindo pelo menos ali, vamos colocar a partir de 2019, a gente vem gerindo isso cada vez melhor, né? De novo, acho que Certamente não é só para complementar e fechar e amarrar tudo, isso de novo vem da nossa característica, essa preocupação, né, que nada mais é do que a cautela, essa preocupação com tudo olha, para a gente evoluir, a gente precisa dos números, né? Para a gente evoluir, a gente precisa que tudo esteja no caminho. E tá tudo bem, né? São características. Tem gente que não olha para isso, arrisca mais, às vezes dá muito certo e o cara voa na frente e tudo bem. Mas esse cara está correndo um risco maior do que o nosso, que olha bastante para isso, né? São características. Eu gosto da nossa. Tem muita gente que gera empresa conforme o dinheiro que tem no banco. Só olha para a conta bancária, esse é o único número que tem. E o legal da história de vocês é justamente trazer até esse background de engenharia, por isso que eu quis enfatizar muito esse ponto no começo, porque eu acho que isso vem desse espírito da cabeça do engenheiro, desde o começo, ter números, ter a coisa lógica, ter a coisa bem na ponta do lápis. E o que eu vejo é que, como o Tayob falou, a gestão está muito presente né, o controle está muito presente na cultura de vocês. E o próximo passo que eu vejo que vocês estão tendo como desafio é sair da operação mesmo. Porque muito empreendedor, a dificuldade dele é exatamente o que vocês implementaram, muito bem implementado. É o controle, é a gestão, é ter certeza que os números estão lá, saber o último centavo. Como eu falei, literalmente, sem sacanagem, muita gente só olha saldo de conta bancária e é isso que ele tem de controle, se tem dinheiro ou não tem. E vocês conseguiram trazer isso. E aí, indo já um pouquinho aí para o final, eu queria que você explorasse um pouco esse próximo desafio, que é como sair do dia a dia e o que vocês estão buscando, né? O Lucas falou bastante essa parte de aprendizado, de buscar novos cursos, de entrar na escola, mas como que vocês estão encarando esse próximo desafio? Putz, e que desafio, viu, cara? Porque a gente sente um orgulho grande de ter chegado até aqui da forma que chegamos, com uma equipe enxuta. Novamente, para mim, o erro... A gente cometeu vários erros, mas para mim o erro único que importa foi realmente ter demorado a perceber que a gente precisa de outras pessoas para poder pensar junto, né? Para poder falar, cara, e de verdade, não só na escola, a gente participa de um ou outro mastermind que a gente também escolheu a dedo, e isso tudo ajuda a gente. Isso tudo ajuda a gente a falar, cara, vai por aqui. E a gente só tá indo, e a gente só tá com essa garra, com essa gana, porque a gente tem esses mentores, esses professores, esses caras parceiros. Não necessariamente é um cara acima, muitas vezes nem é, muitas vezes é um cara que está do seu lado, é um cara que está te falando coisa que ele já passou, ou que ele está passando na hora, e o desafio é esse, é um puta desafio de contratar, gerir, treinar para crescer, porque são coisas chaves, são coisas que a gente já sabe fazer com uma certa facilidade, mas trazer uma pessoa de fora para fazer isso com a mesma facilidade, com a mesma excelência que a gente prega, que é um dos pilares aqui da empresa, e fazer isso, né, bem feito, deixar a empresa crescer sem você, né, sem ter você no operacional, esse é o nosso próximo desafio, o maior desafio.
que se resume a uma palavra: contratação. Contratação / treinamento. Esse é o nosso próximo desafio. Não que a gente nunca tenha contratado, mas a gente nunca contratou pessoas-chaves, né? Pessoas-chave, pessoas para crescer a empresa no nível de coordenação, no nível de gestão, de gerência, né? Desse nível. Então, esse aí é o nosso desafio hoje, tá, sabe? E a gente, novamente, está fazendo isso com cautela, mas não tanta por estar apoiado por outras pessoas que já fizeram isso, falando, vai sem medo, se precisar, cara, contrata, faz o período de experiência, deixa tudo certinho, bonitinho, claro. Em 3 meses não deu certo nem para você, nem para a pessoa, é simples, é um contrato de experiência. Vai, tenta de novo, e é isso aí, a gente está perdendo o medo e indo para cima. Mês que vem tem gente nova aí, no outro mês vai ter mais gente nova, e se Deus quiser, vamos gravar outro podcast falando o que aconteceu. Desafio de vocês, o que vocês esperam da empresa aí para os próximos anos? Qual que é a grande meta, a visão de vocês aí para frente? Vou falar rapidão aqui, que eu acho que o Alisson vai falar melhor dessa meta. A gente quer dobrar esse ano, na verdade. Queria por um motivo muito, muito sério. A gente queria dobrar, e a gente botou a meta inicialmente para dobrar de tamanho, e para isso a gente precisava fazer lançamentos, a gente precisava sair do nosso modelo, que hoje a gente até nem falou, que é perpétuo, a gente não trabalha com lançamento, a gente não é especialista em lançamentos, a gente é especialista em perpétuo, então todos esses números que o Alisson falou são de perpétuo puramente, e a gente queria dobrar. E aí, para isso, a gente pensou contratação, crescimento, gestão, melhorar pessoas, melhorar tudo mais, e melhorar o processo de vendas também. Porém, por questões de saúde, dos sócios, principalmente, a gente viu que primeiro a gente precisa fazer a base bem feita, fazer o perpétuo rodar sem preocupação, e esse, né, está sendo o desafio, fazer as pessoas virem para dentro da empresa e fazer o perpétuo rodar sem a nossa preocupação, para aí sim a gente poder dobrar de tamanho. Diminuímos a meta, sim, mas em vez de dobrar, a gente colocou crescer 75%, então não foi uma diminuição tão grande assim, mas foi por saúde, né? O Alisson estava passando por um momento de saúde que está precisando de atenção, eu também, o meu menos, que é uma questão mais de ansiedade, eu acho que isso é padrão de todo empreendedor, principalmente hoje em dia. O do Alisson já é uma doença mais física mesmo, né? E por conta disso, é uma coisa, né, até séria, mas que é bom a gente falar aqui, que eu acho que é muito importante, cara. Eu acho que nenhum dinheiro vai pagar. É o que a gente falou na reunião que a gente decidiu, que foi uma reunião meio fúnebre, trágica, que a gente decidiu diminuir a meta que a gente tinha colocado no início do ano. A gente falou, cara, não vai adiantar a gente chegar com esse resultado lá ferrado, triste, chateado. Não é para isso que eu tenho empresa. Eu tenho empresa para estar como eu estou hoje, feliz, legal. Sucesso para mim é definido por conseguir usufruir daquilo que eu tenho com as pessoas que eu gosto. Então, se eu não conseguir fazer essa segunda parte, que é usufruir, para mim não valeu. Então, a nossa meta, basicamente agora, então, depois de toda essa introdução, é crescer 75% esse ano, crescer a equipe em pelo menos 3 pessoas-chave e começar uma hibridização. Então, começar uma mescla entre lançamento e perpétuo. Mas, para isso, no primeiro semestre, a gente tem que estar foda em perpétuo, escalar o perpétuo mais do que a gente já escalou, a gente sabe que tem como fazer isso, tem plano para isso, e deixar ele rodando sem a nossa preocupação, para que no segundo semestre a gente consiga hibridizar e chegar no resultado de crescimento de 75%. Eu acho que os números do Lucas já trouxe, eu acho que agora eu não preciso complementar muito mais, não, mas eu acho que é isso. Houve essa mudança de planos aí, a gente acredita que foi pelo bem mesmo de nós, né? Talvez não pela empresa, se a gente pegar a empresa como um organismo vivo ali que, independente, ela vai sofrer financeiramente, mas sofrer assim, né? Botar um aspas aqui, né? É um crescimento ainda muito, muito grande, tá? Mas é isso, são os nossos... Até porque o Richard vai concordar comigo, crescer 75% no ano está muito pouco. Eu não aceitaria só isso, não. Eu acho que... o cara tem um negócio que fatura 6 milhões, está querendo crescer só 75%. Eu ficava em casa, eu nem saía para trabalhar, não. Não, 6 milhões com 6 colaboradores, né? Se ainda fosse... eu ficava dormindo. Se for para fazer isso aí, eu nem saio de casa para trabalhar. Não vale a pena, não. É melhor ficar quieto. Mas é muito disso mesmo, cara. Por conta desses poucos colaboradores, a gente estava aqui, ó. Então, cara, aí a gente falou, porra, 100%. Na verdade, não era 100, não era 100 e poucos, né, Alisson? Acho que era 120 que a gente tinha colocado.
E aí foi para 70. Um Confesso, não é uma meta ruim, é uma meta boa ainda, mas foi fúnebre. A gente ficou chateado de precisar fazer isso, mas no final das contas, porra, muito mais vale eu chegar no final do ano bem feliz e realizado com a minha empresa do que com o resultado na mão, no bolso, que Animal. seja. Nada paga tranquilidade, saúde, estar bem mentalmente, fisicamente. Então, a gente sabe que a pandemia mostrou muito bem isso, né? Não adianta ter um monte de coisa se você não tem saúde. Então, tenho certeza que fez a opção certa. Mas, quando a gente olha a história de vocês, tem muito aprendizado aí. E o que eu gosto muito é esse foco inicial de gestão, de controle e tal, para depois você pensar em escalar. Porque muita gente escala sem isso. E aí escala problemas. É o que a gente mais fala, é que se você não tem o básico alinhado, você só vai escalar problemas. E eu acho que vocês estão no momento certo. Estão dentro da escola, então estão aprendendo muito temas voltados para a gestão de pessoas. Eu sei que o Alisson está na minha liga, a gente conversa muito sobre contratação, muito sobre perfil de pessoa, perfil comportamental, que precisa trazer pessoas complementares, e vejo aí que vocês estão na direção certa para crescer só 75% esse ano, só isso, essa bagatela aí. Isso aí. Eu queria, assim, parabenizar vocês, levar um negócio, vocês estão falando, 3 anos e meio, aí, 4 anos de operação mesmo, focada nisso, levar um negócio de 0 a 6 milhões de faturamento. Não é fácil, vocês fizeram isso com muita consistência, negócio sólido, porque desde o momento zero, assim, vocês tomam decisão, de fato, com base em estratégia, vocês analisam dados, analisa fundamentos mesmo para tomar essas decisões, isso traz consistência de resultado, então vocês são muito consistentes no resultado de vocês, isso explica também o fato de vocês conseguirem fazer o que vocês fazem como equipe tão enxuta, porque vocês erram menos, né? Porque vocês pensam e analisam antes de tomar a decisão e executar alguma coisa, de fato, vocês fazem com base em dados, né? Isso faz errar menos, como você erra menos, você tem mais eficiência e consegue fazer muito com uma equipe enxuta, né? E vocês já perceberam que o próximo passo agora é crescer essa equipe, continuando com essa cultura de gestão, e aí certamente vocês vão conseguir crescer o negócio de vocês absurdamente, né? Então, parabéns pelo que vocês fizeram, parabéns pelo negócio de vocês. Isso mostra muito, assim, que cuidado financeiro, analisar os dados, tomar decisões inteligentes e ser consistente na sua estratégia, entender ela, masterizar uma estratégia e ficar bom nela e desenvolver ela todo dia, melhorando ela. São questões que eu sei que foram chave do negócio de vocês e é onde muita gente que não consegue escalar, esse é o erro de muita gente, né? Então, parabéns porque vocês fizeram muito bem isso e o resultado é um negócio que vocês conseguiram construir aí hoje, né? Então, agradeço a vocês por terem compartilhado um pouquinho da história, do case, de tudo que vocês trouxeram aqui para a gente. É um prazer ter vocês na escola, poder trocar essa ideia e também aprender com a experiência de vocês lá, né, nas trocas nossas lá. E dizer que a gente está à disposição também, né? Todo mundo na escola, eu, o Richard, cara, estamos à disposição e estamos juntos. É isso aí. Obrigado, Taioba. Obrigado primeiro pelo convite, segundo, né, pela oportunidade de a gente bater um papo, independente do que seja, é sempre bom, né, trocar essa ideia. Espero que tenha agregado quem está aí do outro lado escutando, assistindo. Acho que foi um papo de 1 hora que é bem complementar, descontraído, não é para ser algo rigoroso, mas que eu acho que vai levar uma linha, um aprendizado bem sintetizado aí no final. E espero realmente, no fundo, que tenha agregado, né? Nem que seja plantado uma sementinha aí, e eu acho que as portas da RB, mesmo que digitais, estão abertas aí para quem quiser bater um papo, conversar, trocar uma ideia, enfim. A gente é meio que um livro aberto total, sabe? Então, tipo assim, conhecimento, sair para aprender mais. É quase, a gente fala assim e parece que a gente está pensando só na outra, a gente está pensando na gente, porque a gente aprende muito quando a gente ensina também, tá? Então, não é só entregar, mas entregar que a gente sempre evolui bastante também. Obrigado mais uma vez, o Richard e o Taio. É isso aí, senhores. Obrigado a vocês dois. Prazer estar aí. A Taioba, meu co-apresentador hoje. Prazer sempre estar com vocês. E daqui a pouco a gente está lançando um outro podcast com mais aprendizado. Eu sei que eu anotei muita coisa nesse daqui. Vou levar
esse aprendizado dentro da minha empresa, na minha vida. Então, obrigado aí a todos, tenham um ótimo dia, tarde ou noite. E já fica o convite, quando baterem a meta, nós vamos voltar para gravar um podcast como crescer 75% no ano, aí já fica... Não. Como botar o pé no freio para crescer 75%. Pô. Então já pode marcar para 1º de janeiro, então, que essa aí como é que é a tarefa dada, tarefa cumprida, pô. Meta Para quem estava mirando 100 e pouco, 75 vai ficar fácil, aí é com o pé nas costas. Pois é isso que eu tô falando, 75 vai ser obrigação, não tem jeito. 120 estava desafiador, 75 vai ser obrigação. Fácil. Ai, gente, mas brigadão mesmo, valeu pela oportunidade aí, teve muito bom. Igual o Alisson falou, se a gente puder ter plantado uma sementinha, já tá top. Obrigadão mesmo pela oportunidade. Valeu demais, galera. É isso aí. Abraço. Falou, pessoal. Valeu, tchau. Tchau.